A exposição Gaúcho, que vocês podem visitar no Margs, ela foi concebida muito a partir de uma necessidade que nós temos de conversar sobre esse personagem tão icônico e tão significativo na construção não só do nosso Estado, mas com influências muito importantes na política nacional. Este gaúcho que eu estabeleço a narrativa, que é o gaúcho histórico, é aquele gaúcho que é peão, não é o gaúcho patrão, como a mística que se estabeleceu sobre esta personagem acabou construindo. Quem é o gaúcho? Quem é o sul-rio-grandense, né? Qual a sua memória? Qual a sua relação com a história, com o folclore? Que é uma questão que milhões tratam disso através de um certo culto, a tradicionalismo, as nossas ideias, mas que, no entanto, às vezes não é refletida. Talvez nesta exposição nós possamos ver ainda traços dessa experimentação do Ricardo, que aos olhos do espectador vai achar não tão agradável a estética, mas que era aquilo ali mesmo que ele queria transmitir, aquela experimentação. Dizem o artista, ele não trabalha, ele é artista. Soubessem as pessoas o trabalho que realizar uma exposição dessas dá, talvez nós, comunidade artística, seremos vistos com outros olhos. Um projeto de praticamente um ano, em função da responsabilidade de uma exposição individual no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, um dos principais museus do país. O José Francisco foi muito feliz na organização e na seleção das obras, ele conseguiu pensar bem, trabalhos bem importantes, bem significativos, e a gente consegue ver toda essa diversidade, né, e toda essa pluralidade de técnicas, de propostas, de discurso. Organizar toda essa orquestra, fazer o contato com o museu, fazer o contato com a imprensa, divulgar, colocar essa produção e essa exposição no ar é um trabalho bem intenso. A gente fica em torno de 2 meses trabalhando nisso. A museografia em si e a fixação durou em torno de 4 dias. A gente teve reuniões, eu tive no espaço dele, eu entendi a pegada dele, a gente mexeu nas obras e ele me deu a liberdade de experimentar. Eu descubro o tempo todo em cada projeto uma forma, um jeito novo. E quando artistas permitem que eu entre, que eu meta a mão, é mais legal ainda. Essa exposição tá bacana, tá todo mundo curtindo, porque o Ricardo permitiu que eu saísse de uma linguagem convencional de iluminação. Fotografar a arte de um artista é a mesma coisa que conhecer essa pessoa, né? Porque ele passa todo o sentimento dele para aquilo. Isso para mim é um aprendizado, né? Tu passa a conhecer o outro, né? De uma forma, de uma maneira, né? Diferente, né? A ideia de trabalhar um gaúcho é afirmar o artigo indefinido 1. Por que razão?
porque esse gaúcho ele não é uma expressão unívoca. A depender do locus, a depender do local, a depender da abordagem, este gaúcho poderá ser a um só tempo histórico, ele poderá ser folclórico ou simplesmente o gaúcho narrador, no caso eu. O Ricardo Giuliani cria um personagem, o Excremêncio, um personagem lá de fora, com toda a sua sabedoria, né? Esse olhar sobre essa nova época tão assombrosa em termos tecnológicos, né? E também através de pinturas e desenhos, né? Aqui, inclusive, uma instalação também tratar desse tema. O Giuliani ele é compulsivo, ele não para, né? Ele está sempre em constante movimento, né? Entre um chimarrão e uma pincelada, aquela coisa toda, conversa, e tem muitos causos também, e a obra vai fluindo. Aqui nós temos duas obras, que são obras de grandes dimensões, que eu chamo de Boaventura 1 e Boaventura 2, que acabam nascendo de uma revisitação que eu faço à literatura sul-rio-grandense anterior à década de 40, especialmente Ciro Martins. Duas grandes pinturas que o Ricardo Giuliani projetou, em duas linguagens bastante diferentes, para, em grandes narrativas, né, expor essas ideias que ele tem e também relembrar que essa questão do gaúcho passa por determinadas, vamos dizer, teorias e uma literatura hoje em dia muito, talvez esquecida, pouco lembrada, um outro gaúcho, né, não o gaúcho mítico, o Centauro dos Pampas, né, aquele grande herói, mas também o gaúcho real, histórico, fruto do desenvolvimento econômico. A gente vê muito forte a verve crítica dele, ele nunca abre mão, ele é uma pessoa de opinião, todo mundo que conhece ele do meio público da política sabe que ele não abre mão de expressar a opinião dele, e ele não abriu mão disso também nas obras. Ele não tem medo de errar, eu acho que essa é a mensagem dele enquanto artista, ele não tem medo de errar, ele admite o erro, admite a crítica. Esta caminhada entre letras e tintas, ela vai estabelecer uma distinção fundamental entre o elemento mítico e o elemento místico. O elemento mítico é aquele que constrói civilizações. Já o elemento místico, ele foge da realidade, ele foge da estruturação civilizacional e se consome no mundo das crenças. E é muito importante que nós possamos manter o nosso folclore, porque folclore é sabedoria popular. Folclore é antropologia historiografada. A história do gaúcho, um gaúcho, é a nossa própria história e é fundamentalmente uma homenagem democrática, porque este um gaúcho convida cada um a colocar-se na posição de análise que bem entender.